Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar para falarmos da palavra de Deus nessa nossa reflexão matinal. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito possa nos direcionar e os Teus filhos possam ser alcançados pela Tua palavra, Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Queridos, quero trazer um assunto aqui nesta manhã, um assunto conhecido, mas que tem um tema: vencendo as decepções da vida. Quem nunca passou ou quem não passa por decepções nesse período de crise, nesse período de pandemia, vencendo as decepções da vida. Tomamos como exemplo uma mulher da Bíblia, Noemi, livro de Ruth. Se você começar a ler a partir do capítulo 1, você vai entender. E nesta palavra, nesta mulher e nesse capítulo 1 é que nós queremos nos basear para vos trazer uma palavra de como que você vence as decepções que você tem passado ou que você passa atualmente na sua vida. Olha só o que diz a Bíblia, capítulo 1, do verso 1 ao 5 do livro de Ruth. Olha só. Nos dias em que os juízes administravam a justiça, houve uma fome no país. E um homem partiu de Belém, em Judá, para ir morar como estrangeiro nos campos de Moabe. Ele com a esposa e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque. O nome da sua esposa era Noemi. E o nome dos seus 2 filhos era Malom e Quilion. Eles eram efratitas de Belém de Judá. Chegaram nos campos de Moabe e ficaram morando lá. Veja bem, algum tempo depois, Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ficaram ela e os 2 filhos. Mais tarde, os homens se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Eles ficaram morando lá por cerca de 10 anos. Depois morreram também. Olha isso. Os 2 filhos, Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e também sem o seu digníssimo esposo, o seu marido. A decepção é um sentimento avassalador para as pessoas que passam por elas. Muitas pessoas são destruídas pela decepção e vivem soterradas debaixo dos escombros de ressentimentos. Há indivíduos, preste bem atenção, que perdem a alegria de viver por nutrirem a amargura no coração. O ser humano não foi feito para passar por nada disso, né? Mas infelizmente nos decepcionamos com algumas coisas na nossa vida. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion enfrentaram duras circunstâncias em Belém. Casa do Pão, capítulo 1 do livro de Ruth, 1 a 22, se você for lá ler, não dá tempo de nós ler, é muita coisa, você vai entender esta passagem. Faltou pão na casa do pão. Aquela família, para fugir da crise econômica, mudou-se para Moabe. Ao buscar sobrevivência e segurança em Moabe, encontraram a carranca da morte. Em Moabe, Noemi perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Agora, olha só, Noemi estava velha, viúva, pobre e sozinha numa terra estrangeira. Será uma das maiores provas. Livro de Ruth,
que nós já lemos, capítulo 1, verso 3 a 5, diz assim para nós: algum tempo depois morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficaram ela e os 2 filhos. Mais tarde, os homens se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Eles, olha bem, eles ficaram morando lá por cerca de 10 anos. Depois morreram também os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e também sem o seu marido. Pobre, viúva, já avançada um pouco na sua idade e morando numa cidade estrangeira, que ela não tinha intimidade com ninguém. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção para que você vença as suas decepções, vença algum tipo de raiz de amargura que está alojada no seu coração, é isso, olhe bem. Olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Ainda que você esteja decepcionado ou decepcionada, ou amargurado, ou amargurada, ou irado por alguém que lhe causou decepções, saiba, olhe para cima. Deus está no controle da situação. Olha bem, Noemi lançou a sua culpa, as suas perdas sobre o Senhor, sobre Deus. Ela disse que Deus havia descarregado sobre ela a sua mão. Ruth 1,13, eu quero ler para você entender. Olha bem, vocês ficariam esperando por eles até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Ela estava conversando com as suas noras depois que seus filhos morreram. Minhas filhas, estou muito amargurada de ver vocês nesta situação, pois a mão de Jeová se voltou contra mim. Ela estava transferindo a culpa de suas decepções por ter perdido seu marido, por ter perdido seus 2 filhos, por estar numa terra estrangeira, onde ela não conhecia ninguém, querendo culpar Deus. E nós temos esse ato, infelizmente, de querer culpar Deus pelas nossas desgraças, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dificuldades. Deus não tem nada a ver com isso, mas você tem uma solução, porque o Senhor, a quem muitas das vezes nós culpamos e você culpa, e Noemi também culpou, está no controle da situação, porque ele não olha pela nossa ira contra ele não olha para nossas decepções, ele olha com um olhar de misericórdia, de amor, para nos transferir uma vitória diante da nossa amargura, diante das nossas decepções. Ela afirmou que o Todo-Poderoso havia lhe dado grande amargura. Ruth 1,20. Ela disse que havia partido ditosa de Belém. O nome de Ruth significava ditosa. Mas o Senhor havia feito ela voltar a Belém pobre. Meu Deus. Ela acusou Deus de ter se manifestado contra ela e tê-la afligido a sua alma. Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade através daquela pobre viúva chamada Noemi, a fim de que ela fosse avó do grande rei Davi, tronco de onde nasceria o Messias, nosso mestre, o Salvador do mundo. Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 5, você vai entender que Ruth, Noemi, fizeram parte da genealogia de Cristo. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para que você vença as suas decepções, as suas amarguras e pare de botar culpa no Senhor. Olhe ao seu redor e saiba que há pessoas, apesar das suas decepções, apesar das suas amarguras, apesar das suas lutas, tem pessoas que amam você sinceramente, verdadeiramente. Olhe bem, quando Noemi, já velha, viúva, pobre, sozinha, voltava para a sua terra de origem, que era Belém,
Sua nora Ruth, viúva de Malom, Ruth, demonstrava ela de forma eloquente um centrado amor. As palavras de Ruth a Noemi são relembradas com grande emoção ainda hoje nas cerimônias de casamento. Olha só, aonde quer que tu fores, irei eu. Ela estava falando com a sogra dela, Ruth. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, Noemi, minha sogra, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, Noemi, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Ruth estava demonstrando para Noemi, entendeu? O carinho, o amor. Noemi queria que Ruth e Orfa, suas noras, ficasse, depois que elas ficaram viúvas, que os filhos de Noemi morreram, ela queria que elas voltassem para a casa dos seus pais, que arrumassem outros maridos, que fossem cuidar da vida dela e deixassem que Noemi voltasse para Belém. Mas Orfa foi para a casa dos seus pais. Mas Ruth não colocou no seu coração. Aí eu já penso e tenho convicção que Deus estava de olho nisso tudo, controlando a situação e traçando um plano, né, de revigoração, um plano de aliviar aquela amargura, aquela decepção, porque passava Noemi. E foi Ruth que ele usou. Ruth não colocou no seu coração, não ouviu a Noemi voltar para a casa dos seus pais, mas ela colocou no seu coração, e eu quero citar aqui de novo. Às vezes nas cerimônias de casamento nós até usamos essas palavras, que são palavras lindas que Deus deu na boca de Ruth para poder falar com Noemi naquele momento. Aonde você for, minha sogra, eu vou com você. Aonde quer que você dormir ou pousar, ali eu vou dormir com você. O seu povo será o meu povo. O seu Deus, Noemi, será o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morro junto e serei sepultada. Faça o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Ruth estava demonstrando o seu amor e mostrando para Noemi que aquelas decepções que ela passou, Deus agora começa a trabalhar para poder fazer a diferença e lhe dar uma grande vitória. Quando estamos amargurados, queridos, deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. Ficamos com a nossa mente tapada, o coração fechado. Olha bem, a vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor, por uma boa amizade. A amargura e o amor não podem coexistir. O amor transforma o vazio da solidão, da plenitude em alegria. O amor faz isso conosco. E este amor, Ruth demonstrou para com a sua sogra Noemi. Olhe para frente e saiba que Deus pode transformar as suas tragédias, as suas decepções, as suas amarguras em triunfo. Noemi pensou que o seu destino era sofrer, colocou culpa no Senhor, porque ela foi para Moabe, voltou para Belém, velha, viúva, pobre, sem ter o que fazer e culpando ao Senhor. Mas ela pensou que o seu destino era só sofrimento. Mas Deus estava olhando para ela, preparou Ruth para começar um projeto de restauração para tirar a Noemi de toda aquela decepção, de toda aquela amargura. Ao chegar de volta em Belém, resolveu, olha bem, Noemi, até trocar o nome. Noemi significa ditosa, feliz. Ela pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura. Ela queria levantar um monumento definitivo para celebrar sua dor. Queria fazer uma estatueta. Ela estava olhando pela lente do retrovisor, só relembrando as suas perdas,
as suas desventuras, mas Deus, aleluia, transformou suas tragédias em triunfo, em prosperidade. Ruth, olha só como Deus preparou Ruth para abençoar a vida de Noemi. Casou-se com um homem chamado Boaz, um parente rico e remidor. Ruth 4, versículo 9 e 10, eu vou ler para você. Desse casamento nasceu Obed, pai de Jessé. Jessé era pai de Davi. Lembra quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir um rei em Israel? Esse Jessé, pai de Davi. Ruth fez parte da árvore genealógica do nosso Jesus, o Messias. Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou a sua sorte e colocou em seus lábios um cântico de vitória. Deus te restaura dessas decepções, dessas amarguras e te dá um cântico novo de vitória para que o nome dele seja glorificado. As mulheres de Belém disseram a Noemi, olha bem, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Este será restaurado da tua vida e consolador da tua velhice, Noemi. Pois tua nora, quem te ama ou que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Ruth 4, para finalizar aqui, versículo 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes, Boaz tinha casado com Ruth, que era a pessoa que Deus estava preparando para tirar Noemi de toda aquela decepção, de toda aquela amargura, de toda aquela pobreza. Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido Elimeleque sobre a tua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família. Olha aí Deus trazendo a prosperidade novamente para aquela viúva Noemi, das suas filhas, dos seus registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso, queridos. Deus transforma a sua decepção. Deus transforma essa raiz de amargura que nasceu aí dentro do seu coração em prosperidade. Levanta alguém como profeta na sua vida e o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, tira toda a amargura, toda a decepção e faz você prosperar. Noemi foi para Moabe, mas voltou para Belém, pobre, viúva, velha, acabada, arrasada, sem perder o seu marido, perdeu os seus filhos, mas Deus preparou a sua nora, chamada Ruth, para ser uma bênção na vida dela. Ruth casa com um homem rico, né? Louvado seja o nome do Senhor, chamado Boaz. E desse matrimônio, desse casamento, além de Boaz abençoar a família, a geração de Ruth, né? Noemi trouxe o nome, a história de Elimeleque, que já tinha falecido também, os filhos de Noemi, que já tinha falecido. Deus fez prosperar, Deus fez reviver o nome na história da vida de Noemi. Uma mulher amarga, uma mulher decepcionada, uma mulher aflita, mas o Senhor tapou a boca dela, que tinha colocado culpa nele. Usou Ruth, que casou com Boaz. E sabe o que aconteceu? Capítulo 1, verso 5 de Mateus. Noemi fez parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foi melhor do que 7 filhos. Deus fez com que a vida dela prosperasse e tirou toda a raiz de amargura. Deus te liberta desta decepção, desta amargura, para que você volte a cantar o hino da vitória e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe
nessa manhã. Oramos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra. Toma nossas vidas em tuas mãos. Perdoa nossos pecados. Senhor, se algum crente, se alguma crente, se alguma pessoa que está nos assistindo neste vídeo tiver guardado alguma raiz de amargura, tivesse decepcionado com alguma pessoa, com alguma coisa, até culpando o Senhor, que o Senhor possa perdoar esse pecado e livrar essa pessoa deste mal, desta decepção. Eu creio na cura e na libertação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Logo mais, a partir das 20 horas, estaremos aqui novamente, num culto doméstico, junto com a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.